dia, pessoal! Terminando o café da manhã, prontos para começar um dia que cremos vai ser inesquecível diante do Senhor. Lucas capítulo 6, do verso 43 a 45, a palavra do Senhor diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. E lá em Provérbios 18, 20 e 21 também diz: da fruta da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E essa palavra, especialmente de Provérbios, ela fala muito ao meu coração. Porque eu sou uma pessoa muito falante. Quem fala mais, erra mais, né? Então eu vivo tendo problemas com as minhas palavras. E nos meus 50 anos, uma coisa que eu aprendi é que eu colho mesmo. A palavra não está iludindo ou sendo parcialmente verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. Nós comeremos do fruto das nossas palavras. E às vezes a bênção não chega na nossa vida porque nossas palavras impedem que a bênção do Senhor seja concretizada, né? Quando a mãe Cirofenícia vinha clamando atrás de Jesus pela cura da sua filha endemoniada, quando ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, ele disse: por essa palavra, vá, a sua filha está curada. Então a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração. Então nós precisamos de colocar o nosso coração todos os dias diante de Deus. Eu sei que nós somos muitas pessoas e nesses dias temos expectativas em Deus, expectativas daquilo que Ele vai fazer, e que você coloque as suas expectativas em Deus, porque Deus não pode frustrar. Mas eu, Edmeia e cada uma das suas companheiras aí, nós somos feitas todos do mesmo material. Então às vezes as pessoas ficam tão feridas por uma coisa tão boba. Uma vez uma pessoa veio tirar uma foto comigo na hora do louvor e falou assim: Helena, quer tirar uma foto com você? Eu falei: minha irmã, nós estamos na hora do louvor, o louvor é pro Senhor, agora não é hora de foto não. Aquilo marcou o coração dela de tal maneira que era o primeiro dia de congresso, ela não recebeu mais nada por causa de uma palavra, né? Então, o nosso adversário, ele não brinca, e ele vai tentar usar as nossas próprias palavras, as palavras dos outros, mas é do coração que procede. Então, não deixa cair nenhuma palavra, nenhuma atitude, nenhuma coisa ruim no seu coração. Cuide do seu coração, proteja o seu coração, para nada ser roubado e para você não virar um instrumento de Satanás. Porque quando o nosso coração está cheio de amargura, a gente se torna uma pessoa contaminante. A gente sai contaminando todo mundo ao nosso redor, né? Então, guarde o seu coração e vamos colocá-lo diante de Deus para que a gente receba irrestritamente tudo o que Ele anseia por fazer em cada uma de nós, de acordo com a necessidade que cada um de nós tem. Amém? Amém. Senhor, nós erguemos a nossa voz ao Senhor em oração mais uma vez nesse dia. Nós agradecemos pelas horas de sono, pela cama confortável e limpa, pelo chuveiro gostoso. Te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos um dia como esse. Nós consagramos ao Senhor este sábado. Pedimos ao Senhor que o Senhor vá diante de nós em tudo que vamos aprender das suas mãos, tudo que temos para receber. Nós queremos colocar diante do Senhor nossa vida, nossa mente, nossos ouvidos e a nossa casa lá no Brasil. Invocar a tua bênção, a tua proteção, o teu livramento. Ó Deus, em nome de Jesus, nos dê um só espírito, um só coração, unidade nesse propósito aqui em Israel. E Deus, nós abençoamos essa terra, abençoamos esse povo que amamos tanto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu vou estar no ônibus branco, no ônibus 1, e Edmeia no ônibus 2, como foi ontem. Amanhã nós vamos revezar. Edmeia vai para o ônibus 1 e eu vou para o ônibus 2. Ok? Para a gente ter tempo com todo mundo. Amém. Vamos com Deus. Paz. Amém. Está todo mundo me ouvindo? Amém. Coisa boa.
Nós estamos aqui, todo mundo sabe como nós chegamos, mas eu gostaria de dizer para vocês em 3 minutos que quando a pastora Helena me convidou para estar com ela aqui, ela se reuniu comigo em Belo Horizonte e me deu as diretivas. E ela me disse claramente o objetivo dela com esse trabalho aqui, com esse congresso. Ela deixou bem claro, o objetivo é que cada mulher volte de lá sabendo o que é que Deus quer dela nessa época. Por que Deus a fez igreja do século 21? Porque Ele podia ter nos trazido lá pela Idade Média, né? Mas nos trouxe agora, para sermos igreja do século 21. Então, o objetivo que Deus colocou no coração dessa moça é que quando nós voltemos, nós possamos saber, este é o meu lugar no corpo. E eu quero ocupar 100% e saber de que forma eu vou responder positivamente ao plano de Deus. Amém. Então, por isso nós vamos dar uma andadinha. Hoje nós já vimos grandemente da parte histórica de Jaffa, não é? Graças a Deus nós estamos com uma pessoa que sabe nos ensinar isso. Mas aí quando nós olhamos lá para trás, nós vemos Jope, que depois passou a ser Iope e depois passou a ser Jaffa, foi mudando os nomes. Nós vemos só na mudança do nome de Jope, passou por tantas conquistas, tantas guerras, tantas lutas. E hoje Jope está aqui, felizmente, ligada, grudada. Ela já foi muito maior do que Tel Aviv, mas depois Tel Aviv tomou o lugar, cresceu e hoje Jope é assim como se fosse um bairro, um subúrbio de Tel Aviv, pertencendo à mesma municipalidade. Por que é importante saber disso? Se nós olharmos um pouco para trás, aliás, um pouco, não bastante para trás, nós vamos ver que quando Deus criou o homem para ele, porque Ele criou o homem para ele, Deus tem o seu plano e Deus nunca vai desistir. Então Ele criou o homem para ele, o homem é dele. Então, na hora que houve a queda no Éden, Deus olhou para a mulher e para a serpente. E o diabo estava travestido de serpente ali. E Deus disse, eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. E quando Deus disse isso, Ele estava olhando para cá. Ele sabia diretamente o que ia fazer. E Ele disse, Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Então naquela hora Deus estava olhando para frente e dizendo que Ele ia trazer um homem que ia desfazer todo o valor da queda. E ali estava planejada a nossa redenção. E isso, inclusive, estava dizendo que Jaffa ou Jope tinha que existir. Então, esse pedaço aqui onde você está, já estava lá no coração, na visão de Deus. Então, não é à toa que nós estamos aqui. Deus não nos trouxe aqui à toa. Preciso que você saiba que tudo faz parte de um plano de Deus e graças a Deus nós estamos inseridos nesse plano. Passaram anos, milhares, mas quando chega no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulinho de Tarso diz, vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nesse pedacinho tão pequeno, como o nosso irmão nos disse. Nesses metros quadrados, tão pequenos para nós que somos brasileiros, que estamos acostumados com todo aquele território, mas Ele fez tudo isso aqui. Então, ali Deus, o Pai, planejou como seria a redenção do homem. Estava planejado. Quando vem a plenitude do tempo, Ele envia seu Filho para efetuar a nossa redenção.
O pai planejou, o filho vem efetuar. Veio aqui, nesses metros quadrados, e ele efetuou. Pagou tudo, revisou, olhou e disse: pai, tudo está consumado. O meu trabalho eu já fiz, está tudo pronto. E ele orou antes dizendo: pai, é chegada a hora. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer. Quer dizer, está tudo redondinho, eu fiz tudo, está tudo pronto. Jesus Cristo foi lá na cruz, fez o que tinha que fazer, não foi tão simples como eu estou dizendo, mas vai chegar a hora da gente entrar mais fundo nisso. E agora? E daí? O que foi feito com isso? Se nós olharmos, Jesus Cristo veio falando sobre o Espírito Santo o tempo todo. Os discípulos não queriam saber. Porque eles não podiam imaginar nada que não fosse Jesus. Chegou um ponto de Jesus Cristo dizer para eles: olha, aqui, atenção, atenção. João 16. Se eu não for, pior para vocês. Quase ele disse assim, desculpem a expressão: se eu não for, vocês estão fritos. Se eu não for, vocês estão fritos. Sabe por quê? Se eu for, eu rogarei ao Pai e Ele enviará o outro Consolador. Se eu não for, o outro Consolador não vem. O que vai ser feito de vocês? É preciso que eu vá. Vocês precisam que eu vá. Porque vocês precisam que venha o Espírito Santo. Bem, não tinha jeito mesmo, ele foi. E o povo ficou esperando. Momento difícil para aqueles discípulos. Porque quando eles voltaram de lá do monte de Betânia, eles não tinham Jesus e eles ainda não tinham o Espírito Santo. Aí eles fizeram o que discípulos de Jesus Cristo fazem. Vamos orar, porque só ora quando a coisa está apertada. Foram orar. E oraram o primeiro dia, o segundo e o quinto e o 10º e vem o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo vem fazer? Se o Pai planejou a nossa redenção, o Filho efetuou a nossa redenção, o Espírito Santo toma essa redenção e vai aplicar ao coração de cada um de nós. O Espírito Santo é aquele que vem aplicar todo o trabalho da redenção, é o Espírito Santo que está fazendo. Mas o Espírito Santo não vem para habitar no meio, não vem para habitar nos jardins. Você vê que quando Deus enviou seu filho, ele teceu um corpo para o seu filho no ventre de uma mulher. Teceu ali. E quando Jesus Cristo nasceu, era um corpo, mas dentro era Deus que falava. Agora, quando o Espírito Santo vem, olhe bem, quando o Espírito Santo vem, Deus não teceu nenhum corpo para o Espírito Santo. Por quê? Porque tem o seu. Que tem o seu corpo. Essa é a primeira coisa que você tem que levar daqui. Senão a viagem não prestou. É que você é a morada. Você é o templo. Você é a luz agora. É você. É a partir de você que o Espírito Santo se expressa. É a partir de você. Então você não pode chegar e dizer assim: Pai, envia o teu Espírito. Ele diz: já enviei, tem 2000 anos, você não viu não está sabendo. O melhor de Deus ainda está por vir. Está nada. O melhor de Deus chegou, nós precisamos expressar esse melhor. O pessoal está querendo que Jesus Cristo nos leve, nos arrebate daqui, para ver se a gente vai para lá e não faz nada. Trabalho é bênção. Então nós precisamos beber, comer, nos alimentar e viver mais voltados para esse Espírito que está lá dentro. Quando esse Espírito vem, a Bíblia diz que ele botou os discípulos, ele mexeu tanto com os discípulos que botou os discípulos, que os discípulos botaram o mundo de cabeça para baixo. Mas por que isso tudo? O que tem a ver com Jope. Se nós olharmos para a história dessa cidade tão antiga, com tantas conquistas, com tantas invasões, com tantas perdas aparentes, o nome dela é Bela no hebraico. Jope, Iope, Jafo,
Jafá. E significa bela. Ela foi alvo de todas as conquistas possíveis e imaginárias. E muita idolatria, lógico, mas inclusive Alexandre o Grande. Foi Alexandre o Grande que deu o nome de Iope. Por quê? Porque ele trocou o nome da cidade para ele deu esse nome que é o nome da filha do deus grego, deus do vento. E aqui ele fez o seu quartel-general e começou a enfeitar a cidade. Fez um grande trabalho geográfico aqui. Mas tem um ponto mais antigo que nos interessa nesse momento. Quando Deus quis estender o seu perdão para Nínive, Nínive está no norte do Iraque, ou se chama Mossul, é uma cidade industrial, logo depois do lugar onde foi fundado o Estado Islâmico. Você sai de Bagdá, passa pelo Estado Islâmico para chegar em Mossul. Esse Estado Islâmico foi criado ali, exatamente onde tinha a Torre de Babel. Não sei se ainda está lá. No tempo que eu morei lá, estava lá. É a Torre Espiral de Samarra. Mas eu não sei como está depois de tantas essa confusão que tem estado lá. Não é? Então, você pensa que Deus chama o profeta daqui para ele ir lá. E ele foi para Tarsis, que fica ali naquelas imediações da Espanha. Aquele homem não apenas mudou a direção, mas ele mudou o continente. Para quê? Para fugir de Deus. Então, essa é uma das primeiras... Jope nos ensina. Nós estamos em um lugar onde as pessoas podem vir para fugir de Deus. Mas elas fogem de Deus porque não conhecem a Deus para saber que os olhos de Deus estão em todo lugar. Então ele veio para Jope. Mas mesmo saindo de Jope, ele teve a viagem dele frustrada, mas não a vocação. Então, quando nós estamos aqui, precisamos pensar que muitas coisas podem ter frustrado até aqui o nosso chamado. A provisão que Deus tem nos dado até hoje. Mas a nossa vocação, você vai passar por ventre de peixe grande. Você vai passar por turbulências no mar da sua vida, mas o chamado de Deus permanece. Jonas teve que passar por tudo. Ele foi vomitado na praia, não quero saber como ele saiu dali. Mas quando ele chegou em casa, o Deus da segunda chance veio a ele e disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu lhe dou. Deus está, então, precisamos lembrar aqui em Jope, que foi aqui que Jonas veio para fugir da presença de Deus. Ele veio como um fujão. Nós sabemos que ele tinha lá as razões dele, mas ele não conhecia a onipresença de Deus. Mas ele era um profeta. Como nós sabemos que temos o nosso chamado de Deus, mas às vezes nós estamos esperando que alguma coisa aconteça. Como Jonas sabia que Deus tinha que fazer as coisas do jeito dele. E quantas vezes nós achamos que Deus tem que fazer as coisas do jeito que nós queremos. Mas Deus mostrou para Jonas: não é como você quer, é como eu quero. Aqui nessa cidade você vê o Espírito Santo. Ele joga Pedro para cá. No capítulo 13 de Atos, ele abre espaço para que o serviço apostólico comece na Europa. Então ele diz: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Então aqueles homens lá, a liderança da igreja de Antioquia, impondo as mãos sobre eles, os manda e eles vão do lado da Europa. Então o trabalho está lá. No capítulo 8 você já vê o Espírito Santo mandando o evangelho para a África. Porque Filipe vai batizar aquele eunuco, e o eunuco, cheio do Espírito, foi embora para a África, foi para a Etiópia. Então, o Espírito Santo está entrando na África. Se você pensar, Jope, aqui,
Aí você pensa África. Aí você pensa Europa. Você está vendo aonde rapidinho o Espírito Santo está em 3 continentes, né? A partir daqui. Então esse Espírito que estava interessado em espalhar, em mandar essa mensagem de salvação, ele está trabalhando em todos os lugares ao mesmo tempo. E aqui especificamente vai acontecer a primeira ressurreição pelas mãos de um apóstolo. Nós lembramos que foi aqui em Jope que tinha uma mulher amada da igreja, né? Tabita, o Dorcas, que ela era uma mulher que o coração dela era muito envolvido com obras de caridade. E ela ajudava as pessoas sozinhas. A Bíblia fala mais das esmolas. E as esmolas dela agradeciam a Deus, agradavam a Deus. De uma hora para outra essa mulher faleceu. E o povo começou a chorar. O povo começou a chorar. Eu me lembro muito disso no dia do enterro da Kay, como o povo chorava. Eu tive que enterrar o corpo da Kay no cemitério São João Batista, ficar perto da favela, que a favela desceu. E como ela sempre descia do Morro Dona Marta dizendo bye bye baby, o povo chorava e dizia bye bye baby, não torou uma chuva terrível. Por quê? Porque ela deixou a Inglaterra, ela era judia, deixou a Inglaterra e foi lá. E ela amava aquele povo. Eu me lembro de Dorcas. Acabou. E as mulheres intercederam pela ressurreição. Você vê a igreja intercedendo pela ressurreição. Porque Pedro, ali estava um homem cheio do Espírito Santo. A igreja, a mulherada intercedendo, e ele vai lá e ressuscita Dom. Quer dizer, você pensa que momento que aconteceu aqui onde você está. Um momento de ressurreição. Uma ressurreição que acontece por causa da gratidão. Às vezes nós nos esquecemos que a gratidão é o segundo mandamento. Porque a Bíblia diz no Catecismo de Westminster que o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo, semelhante a este, é amarás o próximo. E quem é o próximo? Quando Jesus Cristo pergunta, no capítulo 10 de Lucas, qual desses 3, ele pergunta para o intérprete da lei, te parece ser o próximo do homem que estava jogado no caminho? Ele disse, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então fazem tudo do mesmo modo. Quer dizer, o segundo mandamento é a gratidão. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar aquele que usou de misericórdia para comigo, é Deus. Esse milagre de ressurreição que aconteceu aqui onde você está, há quase 2000 anos atrás, foi um milagre que aconteceu por uma intercessão movida pela gratidão. Quantas vezes nós esquecemos da gratidão, de interceder a Deus por gratidão do que nós temos recebido. Quantas vezes você já orou pelas pessoas que ainda estão na idolatria, mas que foram tão boas com você quando você era pequeno? Aquela madrinha que permanece na idolatria, aquela tia. E você pode chegar diante de Deus dizendo, Pai, eu olho para trás e vejo a minha história e o quanto essa pessoa me ajudou. E pelo que ela me ajudou, estende a tua mão sobre a vida dela. Entende? Porque foi esta intercessão, movida de gratidão, que levou o Espírito a usar Pedro para ressuscitar uma mulher. O que é que essa mulher fazia? Ela não era uma grande preletora. Ela não era uma pastora, ela não era uma apóstola. Ela era uma irmã que costurava roupa. E certamente alimentava a roupa. Ela remendava a roupa, né? Mas ela ajudava. Então nós nos esquecemos das coisas pequenas. Coisas pequenas às vezes atrapalham a nossa caminhada.
Então, hoje, antes de você dormir, tenha um momento de gratidão para olhar atrás e ver pessoas que ainda não estão em Jesus, mas é como se elas estivessem na sua história, pedindo: lembra de mim agora que tu atravessaste o Jordão. Sempre, sempre. Sim.